Queridos, dá para encaixar fim do mundo aí, arrebatamento da igreja aí, grande tribulação aí? Não dá, o texto não está falando disso. Não está falando disso. Então as duas torres não são os dois chifres. Os dois chifres, um é maior e o outro é menor. O maior é a média, o maior é a Pérsia, o menor é a média. É o reino medo-persa. E o carneiro que derruba é Alexandre o Grande. É a Grécia vencendo a coligação medo-persa. É a mesma sequência da estátua do rei Nabucodonosor. A cabeça é Nabucodonosor, o peito é a Pérsia, depois os quadris é a Grécia. Isso aí nada mais é, os dois chifres do texto aí, nada mais é do que a média e a Pérsia. O grande é a Pérsia, o menor é a média, e Alexandre é o carneiro que vem e derruba os dois chifres. É a sequência de reinos mundiais. Não tem nada a ver com a vinda de Cristo, ainda não. É bem verdade que depois a Grécia perde para Roma, a Roma torna-se um império mundial, depois vem Jesus, depois o reino de Jesus vence todos os reinos, como a pedra que bate no pé da estátua, mas é forçar uma interpretação de texto. E é o que tem se feito na escatologia contemporânea, no ensino de escatologia contemporânea, para incutir medo. E é por isso que o tema da nossa obra é escatologia, com esperança e sem medo. Isso aqui, o que lembra para vocês? Guerra na Síria. Guerra na Síria. E mais uma vez, eles estão dizendo que é um cumprimento escatológico, que é o cumprimento da profecia do profeta Isaías, capítulo 17, versículos 1 e 3. Mais uma vez fazendo a famosa exegese, ao invés de exegese, forçando o texto para encaixar, essa guerra terrível que está havendo na Síria, encaixar como sinal da vinda de Cristo. As guerras são sinais? Sim, as guerras são sinais. Diz que haveria guerra e rumores de guerra. Mas essa guerra especificamente é o cumprimento dessa profecia? Quem pode ler para nós, por favor? Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, mas um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas. Hão de ser para os rebanhos, e se deitarão sem haver quem os espante. A fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o resíduo da Síria. Serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Está dizendo que Israel também iria desaparecer. Não é isso que o texto está dizendo? Israel está desaparecendo nessa guerra? Não está. Essa Síria, a capital é Damasco, mas ela não é exatamente a mesma localização geográfica da Síria bíblica. O povo não é exatamente o mesmo povo. Então, mais uma vez, temos exegese. Vemos a forma contemporânea de se ensinar a escatologia incutindo medo ao invés de esperança, ensinando a ter medo de Deus ao invés de temer a Deus. Com isso, acabam sendo ignorados e aí nós ficamos presos a isso. Ficamos contando terremotos, olhando para guerras, para rumores de guerras e esquecemos de temas escatológicos importantes. Quais seriam esses temas escatológicos importantes que nós esquecemos? Acabamos esquecendo de temas escatológicos importantes que fazem parte do cristianismo atual. A escatologia, gente, ela é também presente, ela não é só futura. A escatologia está acontecendo. Sabe quando é que começou o fim do mundo? O fim do mundo começou quando Jesus foi assunto aos céus. Quando Jesus subiu para o céu, que o anjo disse assim, olha,
varões galileus, por que vocês estão tristes? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vocês verão também descer. Eles começaram a esperar, começou a escatologia. João disse assim, olha, falta só um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá. Um poucochinho de tempo, ele já estava esperando. Paulo, então, Paulo esperava a vinda de Cristo para os dias dele. No texto que eu citei, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 17, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais gentios que não têm esperança, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com voz de arcanjo, com alarido, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, ele se inclui, ele estava esperando a vida de Jesus para os dias dele. A escatologia, ela não é só futura, a escatologia é também presente, ela está se cumprindo, e nos foi ensinado a contar terremotos, e nós deixamos de considerar temas importantes, atuais do cristianismo, como o reino de Deus. Como é que é o reino de Deus? Como será que é o reino de Deus? Leiam o livro. Leiam o livro. Aleluia. Leiam o livro. Para nós sabermos como será que é o reino de Deus. Também o derramamento do Espírito Santo. Derramamento do Espírito Santo. É um tema escatológico? Será que derramamento do Espírito Santo é um tema escatológico? Por que nós estudamos derramamento do Espírito Santo só quando estudamos pneumatologia, doutrina do Espírito Santo? Será que ele também não é um tema escatológico? Será que o livro de Mateus não é um livro escatológico? Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12. Eu vou começar do versículo 10. Eis que está posto o machado na raiz de da árvore, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Cortada e lançada no fogo. E eis que tem um que é maior do que eu, porque já era antes de mim. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas ele vos batizará no futuro. Com quê? Com o Espírito Santo e com fogo. E aí, continuando, ele tem na mão a pá e limpará a sua eira, e recolherá o trigo no celeiro e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, queridos, são dois batismos, com o Espírito Santo para o trigo, para a igreja é trigo, a igreja será recolhida no celeiro. O fariseu, o ímpio, é palha e será queimado com fogo que nunca se apaga. Batismo com o Espírito Santo para o crente. Batismo com fogo para o ímpio. Fogo aonde? Fogo eterno, no inferno. Ele tem na sua mão a pá. Ele limpará no futuro, limpará. Sabe quando é que se limpa a eira? Quem já foi da roça ou já leu sobre agricultura, sabe que a eira limpa-se no final da colheita. Você limpa a eira no final da colheita. Para que você limpa? A eira é o celeiro. Em alguns lugares de São Paulo chama-se tuia. A tuia, a eira, o celeiro. Você limpa o celeiro no final da colheita. Você limpa e guarda o trigo. E a palha você junta no restolho e queima com fogo. Então, queridos, são dois batismos. Um com o Espírito Santo para a igreja e um com fogo para a palha. Toda a hipocrisia, toda a impiedade, toda a falsidade será queimada com fogo que nunca se apaga. Tema, batismo com o Espírito Santo. Tema escatológico, que nós deixamos de discutir para ficar contando terremoto. Então, escatologia. O povo gosta de fogo, eu não gosto muito, não. Eu aprendi que fogo é para o ímpio.
Todo texto onde tem a igreja não tem fogo, só tem fogo no texto que tem fariseu. No texto de Mateus, os fariseus estão presentes, é narrativa direta, os fariseus estão presentes, lá está escrito com esperança e com fogo. No texto de Marcos, é para a igreja de Roma, está só com o Espírito Santo, não tem com fogo. No texto de Lucas, que é repetição, Lucas ouviu dos que estavam presentes quando Mateus narrou, ele ouviu, então lá em Lucas aí tem fogo. Quando chega em João, que João fala para a igreja de Éfeso, não tem fogo. E quando Jesus fala, o Jesus ressurreto, fala aos discípulos, no livro de Atos, capítulo 5, do 5 ao 8, ele fala que eles serão batizados com o Espírito Santo, não tem fogo. Portanto, só tem fogo para o ímpio, só tem fogo para o fariseu. Para o crente tem batismo com o Espírito Santo. Só o ímpio tem que ter medo, o crente tem que ter esperança.